Vá, né? Agora vocês estão vendo muito bem, né? Vou dar início, meninas. Antes de eu iniciar, vocês, como você, acho que a Glaucia falou que vocês estão me vendo muito bem, então já estou feliz que vocês estão me vendo e a tela está tudo ok. Vocês estão vendo a tela, né? Tudo ok. É, Essa apresentação é uma apresentação bem diferenciada dos PDFs que vocês têm visto na Udegada. Essa apresentação é uma apresentação, vamos dizer assim, que leva todo um conjunto de ferramentas que envolve a Santa Edgarda, envolve espiritualidade, fé, a nossa religião, envolve também a gente refletir a respeito da nossa vida. Então, assim, é meio que um ponto de partida, mas ao mesmo tempo um aprofundamento, tá? Então, assim, a minha ideia é de caso vocês já tenham visto o conteúdo lá, vocês vão, isso faz sentido. Caso vocês estão chegando hoje, vai fazer sentido também, porque depois dessa apresentação, a gente vai entrar em mais detalhes a respeito da vida espiritual, da vida pessoal e de outros pontos que é importante da nossa vida e também a respeito da Santa Hildegarda, tá bom? Eu vou mudar só o view aqui. Então, meninas, só para vocês terem mais ou menos uma noção do que vai ser falado aqui, né? O tema desses 8 pontos vai ser mais ou menos, vai ser essa sequência, tá? De reflexão, decisão, ação, autorresponsabilidade, controle emocional, experiência e resiliência, constância e fé. Então, a gente vai entrar nesses detalhes. Obviamente, esses pontos a gente poderia levar por um ano discutindo cada pontinho desse daí, mas hoje eu quero fazer realmente meio que um sumário, né, para que vocês entendam o quão importante é vocês entender esses pontos para a vida de vocês, ok? Então vamos lá. Eu quero que também, se vocês tiverem um caderno de anotações ou uma folha de papel, que vocês tenham esse tempo, né? Essa 1 hora que a gente vai ficar junto, provavelmente 1 hora e meia, caso vocês queiram ficar para perguntas, para vocês realmente pensarem, para vocês terem esse tempo para vocês refletirem, tá? Então, assim, a primeira pergunta, eu quero que vocês pensem a respeito por que algumas pessoas têm sucesso na vida e outras não, tá? E assim, nesse ponto, eu quero deixar bem claro que sucesso é uma coisa, é uma variável, né, gente? Porque sucesso é difícil de definir, porque sucesso para mim não é sucesso para você. Então, assim, para algumas pessoas, sucesso é viajar o mundo, para outras é ter um filho, para outras é ter um carro, para outras é ter uma casa, para outras é ter milhões de dinheiro, para outros é ter uma vida santa. Então, só você vai determinar o que é sucesso para você, né? E só você vai poder comparar esse sucesso que você pensa e que você quer para você com outras pessoas. Mas tendo essa válvula, né, esse pensamento, o que que é sucesso? Eu quero que vocês pensem, o que que é sucesso para mim? Como que eu comparo? E por que algumas pessoas que eu penso que elas têm sucesso e eu não tenho? Ou, de repente, eu tenho mais que outras, né? Então, assim, são várias perguntas em uma, mas que vocês comecem a analisar. Talvez vocês não vão conseguir descrever tudo hoje, mas que vocês façam algumas anotações que vocês possam voltar nessas anotações e trabalhar isso depois, ok?
Porque algumas pessoas são felizes e outras não. Mais uma palavra difícil, né? Porque o que que é a felicidade, né? Tem gente que é feliz com tão pouco e tem gente que tem tanto e não é feliz, né? O que deixa a gente ser feliz, né? O que que traz a minha felicidade diária, né? Eu não vou nem entrar no ponto que algumas pessoas associam a felicidade a algo. Ah, quando eu tiver a casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o filho, eu vou ter. Eu não vou nem associar, porque isso já é um outro, né, um outro processo que tem que ser pensado. Mas agora, no momento, o que que é felicidade para você? Você está feliz? O que que não é estar feliz? Tá? E depois que vocês pensarem a respeito disso, né? Nossa, a Tânia está falando a respeito de sucesso, está falando a respeito de felicidades, né? Da minha pessoa, de outras pessoas, mas o que levam essas pessoas serem tão diferentes, né? Porque a gente olha, né? Porque a gente tem essa percepção muito forte, né? O do outro é melhor que o nosso. Algumas pessoas têm essa percepção. Não estou dizendo que você tem, o que eu tenho, mas é muito comum a gente falar: ah, fulano de tal vive viajando, essa pessoa é cheia do dinheiro, é feliz. Fulano de tal tem casa, fulano de tal tem trabalho, né? Ou fulano de tal, tal coisa. Então a gente sempre tem essa percepção que alguém está melhor que nós mesmos, né? E o que que essas pessoas que estão maybe, né, talvez estejam melhor do que nós, ou estejam mais felizes, ou têm mais sucesso, o que que elas fazem para ter esse sucesso? O que que elas fazem para ter sempre um bom humor, né? O que que elas fazem para ter essa visão? Por que que eu não tenho isso? Ou se eu tenho, quais são as características que me levam a ser assim? Ok? E agora eu vou chegar num ponto que eu meio que entrei, mas não sei se vocês perceberam, é o que faz quem você é, né? Então, assim, mais uma vez, talvez vocês não vão ter o tempo suficiente para estar escrevendo aí, né? Mas enquanto eu vou falando, vão pensando a respeito desses pontos, né? Quem é você? Quem é a pessoa que está aí atrás da tela, né? O que que você faz no dia a dia? O que que você pensa, né? Quais são os seus objetivos? Quais são o seu propósito? O que que você quer para a sua vida, né? Eu sei que tem pessoas no grupo que têm, né, filhos, família, tem gente que não tem ainda, de repente só tem um relacionamento, de repente está focando na vida profissional. Cada uma de nós vai ter um objetivo específico, né? Onde nós estamos hoje e o que nós queremos amanhã. E, obviamente, vai ter um grupo de pessoas que, de repente, nem sabe o que quer. De repente, estão um pouco perdidas, estão meio que levando a vida no dia a dia, sabe? Amanhã é outro dia, e esse amanhã é outro dia já se passou 5, 10 anos e você não, entendeu? Não investiu em você, né? Você não procurou resolver e pensar coisas que você realmente gosta, gostaria de fazer, não sei, né? Ou você já é uma pessoa totalmente determinada e sabe exatamente o que você quer e aonde você quer chegar. Então, assim, pare para analisar qual o teu temperamento, a tua rotina, se você tem rotina, como que você é com o esposo, com o filho, como que você é com a pessoa que você trabalha, com a sua mãe, com o seu irmão. E eu estou falando de uma maneira muito genérica, porque eu não conheço a vida individual de cada um de vocês, né? Então, assim, eu gostaria que vocês realmente refletissem hoje, levassem esse ponto muito a sério, de tentar refletir e entender quem vocês são hoje e quem vocês poderiam ser amanhã. E por quê? Porque, ai, Tânia, mas por que que você decidiu criar esse grupo da Santa Hildegarda? E por que que você está fazendo isso? E por que, ai, que loucura! Por que que você está fazendo isso? Então, meninas, eu vou falar um pouquinho da minha vida, assim, tentar resumir o máximo que der para não tomar muito do tempo aqui.
Eu moro na Inglaterra, como a maioria de vocês sabem, há 22 anos. Nesses 22 anos, muita coisa aconteceu. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, trabalhei para empresas, criei uma empresa, trabalho com marketing branding há, nossa, 17 anos praticamente. E no meio do Covid, eu comecei fazer muito trabalho com business de mulheres, com muitas mulheres. Comecei a trabalhar da mentoria, fazer consultoria e fiz muitos trabalhos voluntários, ajudei muitas pessoas. E aquilo assim me motivou muito a ajudar cada vez mais, porque eu sentia assim que no meio do Covid as mulheres, infelizmente, ficaram um pouco perdidas para quem tinha empresa. Elas não sabiam assim como mover para o digital, né? E muitas empresas foram fechadas e eu senti que o mercado feminino foi muito mais atingido que o mercado masculino, né? E com isso eu comecei a fazer cursos, ajudar, fazer consultoria, etc, etc. Mas eu continuei trabalhando na minha agência e eu percebi que eu não conseguia fazer os dois. Dar assistência como eu gostaria para aquelas mulheres e continuar com a minha empresa. E, paralelamente, eu ainda dava aula na faculdade, o que era muito difícil. Sou mãe de dois, então ainda tenho um cachorro, e vocês imaginam, né? E, obviamente, meu esposo. Então, eu tive que, né, escolher e colocar esse plano de lado e focar só na minha agência, óbvio, e etc. Mas o ano passado, o ano retrasado, eu comecei paralelamente de novo dar consultoria, dar mentoria, e isso realmente assim me preencheu de uma forma muito diferente. E eu senti que era meio que, nossa, eu tenho que fazer isso mais, eu sinto que eu tenho que fazer isso mais, isso me preenche muito mais do que o meu trabalho de agência, né? Não que eu não goste do meu trabalho, não tenho nenhum desses problemas, eu odeio meu trabalho, não, eu amo o meu trabalho. Só que, assim, não me preenchia da maneira que me preenche dar essa consultoria, dessa mentoria. E aí, né, como eu acredito que a maioria aqui somos todas católicas, né, eu vim numa evolução, estudando, conversando, me aprofundando cada vez mais na fé, e me deparei com a Santa Hildegarda. E vou ser bem sincera com vocês, eu não tinha uma santa de devoção, eu tinha santos de devoção, eu não tinha nenhuma mulher de devoção, obviamente, sem ser Maria, né? Aquilo me sentia assim, como que eu não tenho nenhuma mulher, né? Eu só tenho um santo homem. E aí eu descobri a Santa Hildegarda e fiquei apaixonada pelo trabalho da Santa Hildegarda, né? Por ela ser um trabalho tão extenso e falar de tantas coisas que eu acho importante. Ela fala de mindset, ela fala do corpo físico, ela fala da nossa comida, ela fala do contato do físico com o espiritual, ela fala de arte, fala de música, tudo que eu gosto ela fala. Eu falei, gente, achei a minha santa de devoção. Finalmente eu tenho uma santa, porque até o presente momento eu tinha uma listinha de homens. E aí, com tanto que eu fui estudando, estudando cada vez mais, comprando os livros, vendo curso, YouTube, lendo tudo que eu queria dela, e eu fui me aprofundando de uma forma que eu senti que toda vez que alguém perguntava da Santa Hildegarda, eu ia lá e respondia. Principalmente no grupo dos Corações no Alto, da Ana Clara, que é uma pessoa maravilhosa, obviamente, que é uma pessoa assim que incentiva e inspira todas nós. E aí eu resolvi montar o grupo da Santa Hildegarda. Com o grupo da Santa Hildegarda, que eu estou, né, colocando conteúdo, vocês viram, é uma coisa muito intensa, porque tem muita coisa ainda para ser colocado, né? Então a gente só começou, teve 8 semanas, aí teve mais ou menos uma pausa agora em agosto, e em setembro vou dar continuidade. Então, assim, o meu propósito agora é realmente continuar nesse grupo da Santa Edgarda totalmente gratuito, não vai ser pago, não vai ser cobrado, é realmente uma maneira de eu é, é, fazer esse trabalho voluntariado, colocar informação, uma informação que ajuda tanto no setor de vida física, mental, profissional, mas também no setor espiritual, né? E o meu próximo passo agora é criar, já criei, na verdade, um grupo de mulheres que eu vou dar mentoramento, vai ter um clube, é uma coisa mais focada. Então, assim, é diferente da Santa Hildegarda, que é totalmente gratuito. Então, assim, esse é o meu propósito agora, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser
trabalhar muito mais na parte de coaching, mentoramento, e a parte de marketing, pelo menos de agência, eu não vou fazer mais. Eu vou só dar consultoria e trabalhar em alguns projetos. Então, assim, queria passar isso para vocês também, para vocês entenderem. E tudo isso começou, por isso tem a foto da minha mãe ali, ó, por causa da minha mãe, de uma certa maneira. Então, assim, o ciclo se fechou. Porque, assim, eu sinto que a minha mãe, assim, ela poderia ter sido uma outra mulher, uma mulher muito mais, assim, de sucesso, feliz, se ela tivesse as ferramentas necessárias, se ela tivesse o grupo de pessoas necessárias, se ela tivesse conhecido as pessoas certas no caminho dela. Então, pensei assim, não, ela não teve, de repente, outras terão. Então, esse é o meu propósito, gente. Agora, eu vou perguntar para você a mesma pergunta, né? Qual é o seu propósito, né? O que que você realmente quer fazer da sua vida, né? Se você quer ser mãe, né? Como que mãe você quer ser, como que você vai ser, entendeu? O que que você vai ser para os seus filhos? Como que você vai inspirá-los? Se você vai abrir uma empresa, se você vai trabalhar para uma empresa, se você, não sei, quer se dedicar a leituras, à vida espiritual, de repente uma de vocês querem ser freira, não sei, né? Cada um tem o seu propósito, mas assim, eu quero que hoje vocês saiam dessa uma hora que a gente vai ter aqui, que vocês saibam, entendendo quem vocês são, quem vocês eram e quem vocês gostariam de ser ou quem vocês poderiam ainda melhorar, entendeu? Por isso que eu coloquei aquele conteúdo no grupo hoje. E lembrando que nós somos um livro em branco, gente. A gente pode escrever a nossa história todos os dias, e isso não tem preço, tá? Uma coisa que é muito importante, em caso uma de vocês estejam passando por um problema muito sério, né? É, você tem que sempre entender o seguinte: quando a gente está no meio do problema, nem sempre a gente consegue enxergar a solução, né? Porque as soluções nunca está no mesmo nível do problema, a solução sempre está fora do problema. Então você precisa de um outro nível de pensamento, um outro nível de percepção. E como chegar nesse nível de percepção? Obviamente, pode ser pela via espiritual, sentando, pedindo orientação ao Espírito Santo, aos sacramentos, pode ser por uma amizade, pode ser por um amigo, pode ser por uma mentora, mas assim é sempre importante entender que nem sempre aonde está o problema vai estar a solução. A solução está próximo, mas você só precisa enxergá-lo, ok? Então, nesses 8 pontos que eu criei, e vocês vão, Tânia, você criou? Criei, gente, eu fiz um livro, tenho um livro, lancei o livro com outras pessoas há 2 anos atrás, etc, etc. E foi baseado justamente nessa minha história de empresa, de carreira, de mãe, de mentoria, que eu cheguei nesses 8 pontos. E o mais interessante é que eu percebo quanto mais eu leio, vejo e procuro, eu vejo que mais é importante a gente falar a respeito disso. Inclusive, a maioria, né, a maioria dos santos, obviamente cada santo leva para um lado específico, eles falam muito isso, para você refletir a sua vida, né? Como você deve refletir e realmente rever as suas ações, ok? Ah, vamos lá, vida melhor vem de reflexão. Vida melhor vem de reflexões. E por quê? Porque quando a gente reflete, a gente tira um tempo para realmente pensar a respeito da nossa vida, e da nossa vida geral, se for esposa, mulher, filhos, etc., você começa a pensar quais são as oportunidades que você tem, se você tem carreira, se algo é impossível, se você tem um problema financeiro, se você não tem um problema, se você
como que está a sua família, como está o seu lado emocional, se você tem medo de falhar, se você tem medo. ah, e aí você também, nesse ponto de reflexão, né, voltando muito para Santa Hildegarda e todos os santos que falam muito em virtudes, você começa a analisar quais são suas virtudes, né? E, de repente, se você for mais a fundo e conseguir, você consegue também enxergar os seus vícios, né? O que não é fácil, porque o vício é um hábito que está tão arraigado na nossa pele que às vezes a gente não consegue enxergar. A gente precisa de uma pessoa para realmente guiar a gente, que seja um esposo, um amigo, um padre, um diretor espiritual. Então, assim, é muito importante você fazer essa reflexão, né? Tem pessoas que nunca fizeram, né? Tem pessoas que fazem semanalmente, mensalmente, a cada 6 meses. Obviamente, só você vai saber qual que é o melhor é, ritmo para a sua vida. Mas a partir do momento que você faz essa reflexão, você vai perceber que vai fazer sentido fazer essa reflexão frequente, né? É como se fosse um exame de consciência, mas um exame de consciência muito mais profundo, se você nunca fez, porque você vai levar em consideração toda a sua vida, todos os seus hábitos, ok? Ah, e essa palavra, né? Eu comentei na primeira palestra, né? Eu não sei, nem sei quantas pessoas estão aqui. Deixa eu dar uma checadinha, gente. Só um minutinho aqui para eu ver quem está aqui. Shirla, Luciana, Vera, Angélica, Jennifer, Mônica. Oi, oi, meninas. Vou voltar aqui pro view normal. Eu comentei que essa palavra é impossível, eu não gosto dessa palavra impossível. E uma das coisas que eu mais falo para minhas clientes, para as pessoas que eu conheço, nunca uso essa palavra, porque tudo é possível, né? De repente não é possível hoje, de repente é possível amanhã, de repente é possível semana que vem, de repente o ano que vem. Mas o impossível não existe para nós, né? Porque nada é impossível diante de Deus. Se nada é impossível diante de Deus e nós acreditamos em Deus, por que que vai ser impossível para a gente, né? Então, assim, a gente tem que tirar palavras, não, coisas negativas do nosso vocabulário e tentar sempre entender o que que é melhor para nós, entender a nossa capacidade, ok? Não, outra palavra assim que muitas pessoas falam, não, agora não, hoje não, não, agora não vai dar, não, gente, não, não, não fale não. E se você receber um não de alguém, não é novas chances, novas coisas vão acontecer, novas oportunidades. De repente, aquele não na verdade, é uma coisa boa para você. Então, assim, não enxergue o não como algo negativo, enxergue o não como algo positivo, né? Você exclui o não, você não usa a palavra não, porque não tem porquê, né? É uma coisa muito negativa, de repente amanhã, talvez, quem sabe, algo assim. E alguém falou não para você, ok, não era para ser agora, vai ser depois. Ótimo, né? Como eles falam, Deus está caprichando. Então, pense sempre no lado positivo das coisas. E sempre imagine que, né, eles falam muito, né, quando se fecha a porta, abre-se uma janela. Gente, a gente tem que realmente acreditar nisso. A gente realmente tem que usar da nossa fé e esperança para isso, para as coisas, de repente, né, ruins que acontecem com a nossa vida, para a gente ver o lado bom delas, né? Vida melhor vem de decisão, né? Você conseguiu lá refletir a sua vida, você já sabe mais ou menos como está a sua vida, né? Você já sabe mais ou menos aonde você quer ir, né? Você entende dos seus vícios e virtudes e agora você vai partir para a decisão, né? Porque quando você decide, as coisas começam a se implementar, as coisas começam a acontecer, né?
Eu sou uma pessoa muito prática, nem todo mundo é prático, mas eu acredito que a praticidade pode ser aprendida, né? Não existe assim, ah, eu não sou prática, nunca fui, nunca vou ser. Não, 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 não. A partir do momento, depois que você tiver um bebê, para aquelas que têm mãe, sabe muito bem, você não era assim, mas tudo mudou depois que o filho chegou. Então, assim, né, a vida te faz mudar. Você, se a vida não te faz mudar, você tem que ir atrás e mudar sozinho, né? Então, se você tem um problema, qual é a solução desse problema, né? Só você sabe esse problema. Qual a solução desse problema? Você pode resolver? Então faça, ponha a data e resolva. Não, você não pode resolver. Quem pode resolver para você? Ligue, marque uma data, estabeleça um prazo e resolva. Não deixe para amanhã, aquele amanhã que torna semanas, que torna meses e que você carrega esse peso e a todas aqui já passou por isso, com certeza eu já passei esse peso a gente carrega, parece que a gente carrega uma vida. Aí quando a gente faz e resolve aquele problema, a gente, nossa, por que que eu não resolvi isso antes? Né? Por quê? Não, gente, deu para resolver, resolve, né? E outra coisa, decisão. Decisão, eu até falo muito isso. Família no Brasil é uma coisa muito grudada ao ser, né? Parece que a gente carrega pai e mãe para o resto da vida. É a única cultura do mundo que, assim, mais semelhante ao italiano. O resto das outras culturas não tem essa conexão com o pai e com a mãe. Então, assim, parece que o brasileiro é meio limitado para tomar decisão. Quer tomar uma decisão, mas vai lá e pergunta para o pai, para a mãe. Quer tomar uma decisão, mas gente, pai e mãe até 18 anos, 20 anos. Acabou, saiu de casa, está em outro lugar, você trabalha, você paga suas contas, esquece pai e mãe, toma a tua decisão e ó, bola para frente, entendeu? É muito mais fácil ser uma pessoa, em um certo ponto, até madura, entendeu? E lembre-se, sempre tentar fazer o que você quer dentro da possibilidade que você tem, né? A partir do momento que você tomou a decisão, a vida melhor vem de ações, né? Agora você tomou a decisão, agora você vai ter que fazer a ação. Se você tomar só a decisão e não fazer, você vai continuar carregando aquele peso, carregando, né? Remoendo, ruminando, depende do problema que você está carregando. Então, assim, é muito importante quando você toma a decisão e partir para a ação, realmente implementar a ação, né? Se é uma nova rotina, né? Eu não sei, cada um aqui, né? Se é uma nova rotina, se é uma rotina que vai beneficiar a sua saúde, acordar cedo, fazer exercício, comer bem. Se é um novo hábito, começar a ter uma leitura, ter 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos de leitura no início do dia, no final do dia, se vai, eu quero realmente investir uma nova carreira, quero fazer um novo curso, quero mudar de emprego, então vou aprender algo novo, não quero trabalhar mais para ninguém, quero ser freelancer, quero ser autônomo, né? Realmente fazer a ação, né? Obviamente, dependendo da ação, de repente não é uma coisa rápida, de repente você vai ter que tomar várias ações para ter um resultado, né? Um estilo de vida, se esforçar nas suas virtudes, entender melhor o outro, mas dentro da ação você vai se desenvolvendo, ok? E assim, até mesmo, gente, passar fio dental no dente. Tem gente que nunca passa fio dental no dente, até a dentista falar, olha, você tem um problema de gengivite, você tem que passar o fio dental no dente. Então, assim, coisas que nós, seres humanos, e eu estou me incluindo também, sabemos que é importante para a nossa vida e nós não fizemos até realmente ficar naquele nível extremo de perigo. Um ponto que eu acho muito importante é entender o nosso ciclo menstrual, né? Somos mulheres e o nosso ciclo menstrual muda muito e muda nossas características. Muda o nosso cheiro, muda a nossa vontade de comer, muda nossas percepções, muda nossas ações. Então, assim, é muito importante para uma mulher entender isso também. Então, vocês que são todas mulheres aqui, por favor, procurem entender seu ciclo e trabalhar dentro do ciclo. Quando eu falo trabalhar, é deixar a reunião para o ciclo certo, o date com o marido,
Porque senão você vai e você é a pessoa mais chata do mundo, e as pessoas, nossa, aquela pessoa está extremamente chata, de repente não é o ciclo correto de sair com as amiguinhas, entendeu? E aqui, um ponto, antes da gente continuar os próximos passos, é falar a respeito da zona de conforto, tá? A zona de conforto é onde está a maioria da gente. O que que acontece? A zona de conforto é exatamente essa cena aí, de você estar dentro da cama, debaixo do cobertor, numa situação extremamente confortável, numa situação extremamente quentinha. O que que significa? Tudo ao seu redor está girando e não precisa de muita ação e decisão sua. Você vai naquele trabalho, você leva o filho na escola, ou você está nessa empresa, ou você está estudando, ou você está fazendo um rosário por dia, ou você vai na missa no domingo, ou faz um exercício de 10 minutos, eu não sei, tá? Você está na sua zona de conforto. Você não está 100% feliz, entendeu? Para você sair e atingir algo, você vai ter que fazer algo a mais. Você vai ter que estudar mais, você vai exercitar mais, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que ir atrás daquele trabalho, vai ter que estudar mais para abrir empresa, não sei. Mas como tudo está indo, né? Para que que eu vou sair daqui, né? O dinheiro está entrando, eu estou pagando, as coisas estão assim, tô 100%, mas eu não tô evoluindo, não, mas mas não tô, mas eu tô me enganando, mas gente, Deus criou a gente para sermos mais, para nos superarmos, para a gente aprender, para a gente ter virtudes, para a gente se esforçar. Tô falando para ninguém se matar aqui, não tô, ai, não, mas realmente para a gente mover um pouquinho dessa zona do conforto e atingir um pouco a mais. E esse pouco a mais só você vai saber. Você ser uma mãe melhor, você ser uma esposa melhor, você ser uma empregada no sentido de trabalhar para alguém melhor, de você ser uma chefe melhor, uma irmã melhor, uma nora, não sei, entendeu? Assim, tudo existe um mínimo esforço e nós estamos acostumados na zona do conforto. Sair dessa zona do conforto é um passo mais difícil. Falando para dar um passo numeroso, mas um micro passo, 1% de passo. A partir do momento que você dá 1%, você dá 2%, as coisas começam a ficar mais fáceis. E aí você vai entender o quão bom foi ter feito isso. O quão bom é para você, o quão bom é para as pessoas. Tudo tudo muda. Tem aquele efeito que vocês falam, efeito rebote, né? Que é assim, algo acontece aqui, tudo ao redor acontece. É a mesma coisa, você faz um pequeno passo e tudo ao seu redor muda pro melhor. Então, assim, vocês têm que ter isso muito na cabeça de vocês também, né? Se eu quero mudar a minha vida vai ser mudada para mim, para o meu ser físico, mental e espiritual, mas as pessoas ao meu redor vão mudar também. Porque quando a gente muda, todo mundo ao redor muda. Tudo fica melhor, entendeu? Então, assim, é muito importante vocês terem isso na cabeça de vocês. É muito importante vocês entenderem que é um processo. Realmente são 8 passos, entendeu? Reflexão, ação, decisão, e aí vem a autorresponsabilidade, o planejamento, né? Porque a partir do momento que você começa a analisar, né? Nossa, eu vou ter que tomar uma ação, né? Eu tomei essas decisões aqui, né? Eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então você agora tem que ter autorresponsabilidade, né? Você tem que começar a planejar o que que vai ser feito, quando que vai ser feito, se você tem que trabalhar depois do trabalho, se você tem que fazer um curso, estudar mais, se você vai ter que rezar mais na madrugada, não sei, se você vai ter que ir na missa durante a semana, se você vai ter uma prioridade em não gastar o dinheiro da família ou gastar o seu dinheiro em alguma coisa específica para você, se você vai decidir que você vai guardar para algo muito maior, se você vai querer investir o dinheiro que você tem no mercado de ações, ou no mercado de ouro, ou no mercado de prata, porque dá um retorno de zero, sei lá quantos por cento, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: cada uma de vocês vai ter uma meta.
né? E essa meta vai ter que ser cumprida. E essa meta, para ser cumprida, tem que ter planejamento. Tudo na vida tem que ter planejamento. Obviamente, não temos o controle de tudo. Vivemos num mundo que não temos o controle, né? Nós fizemos o planejamento, nós acreditamos que vai dar certo, nós temos fé e as coisas vão indo e as coisas vão se ajeitando, né? Então, assim, é muito importante também entender o nosso senso de autorresponsabilidade. E eu falo uma frase e que as pessoas costumam ou me odiar ou me amar por isso, né? E porque é verdade. Então, assim, eu falo, aonde você está nesse exato momento é mérito ou culpa sua, né? Não é de ninguém, é sua, entendeu? Não adianta culpar pai, mãe, político, governo, cachorro, filho. Não, é mérito ou culpa sua. Porque a gente, todos os dias, a gente tem o poder de tomar a decisão, de fazer ação, de fazer o planejamento e mudar a nossa própria vida. Obviamente, isso pode levar semanas, meses, anos, mas estamos em mudança. A gente pode falar que isso nunca aconteceu e é culpa de. Mas o que que você fez? Ah, não, mas. Então, assim, acredito que nenhuma daqui de vocês usem essa forma de vitimismo, mas é muito importante, quando você tem a maturidade, você entender da autorresponsabilidade e do seu planejamento. Então, assim, e obviamente, quando a gente tem também uma leitura espiritual, isso também, de uma certa forma, nos conforta, ok? Eu espero que vocês estejam bem até o presente momento. Não passem a me odiar depois desse slide, mas vamos continuar, né? Vida melhor vem de controle emocional. Obviamente, ninguém nasceu aqui com controle emocional. É uma das tarefas mais difíceis que existem, né? Ter um controle emocional. Até porque nós crescemos com pais que não tinham controle emocional. É muito raro você falar, nossa, minha mãe tinha uma técnica de psicologia inacreditável, ela se comunicava, nunca me bateu, nossa, foi incrível. Não conheço. Assim, todas as minhas amigas que eu conversei, nossa, apanharam, levaram, de uma certa forma, umas mais, outras menos. E, obviamente, passado por essa infância com pais que não têm um controle emocional e a gente ir para o mundo de trabalho, que você encontra pessoas diferentes que ou dá mais trauma para a gente ou menos trauma. Então, esse controle emocional leva-se tempo para se entender, leva-se tempo para ter e exige muito de nós mesmos entender como que a gente pode controlar o nosso emocional. Como que a gente pode controlar o nosso emocional e, de uma certa forma, não é controle, não é, como é que chama? Tem uma palavra que eu não estou lembrando agora, mas tipo suprir, né? Não é suprir o seu emocional, mas realmente entender e calibrar o seu emocional para você, quando tiver um filho, não estar passando os mesmos elementos, ok? Então, assim, controle emocional vem de experiência, vem de anos, vem de leitura. Às vezes, se a pessoa já passou por um ciclo de psicologia, terapia, ou leu a respeito, ou teve um coach, um mentoring, ou o que for, isso ajuda. Mas no dia a dia, para as pessoas que estão aqui queiram entender um pouco mais, tente também sempre no final do dia ou no início do dia, identificar suas emoções. Como que você está emocionalmente naquele dia? Hoje eu estou mais emotiva, hoje eu estou mais triste, hoje o hormônio muda a gente também. Como que eu estou hoje? Eu estou preparada para sentir um nível de estresse grande ou não estou preparada? Né? É importante a gente se entender primeiro para poder entender o outro, né? Tem pessoas que nem se entendem, nem entendem o outro, são pessoas assim terríveis. E nós que temos um certo controle emocional, temos que tentar calibrar aquela pessoa, né? Então, assim, uma vida melhor vem de controle emocional a partir do momento que você tem, né? Coloque sempre na posição de uma outra pessoa, né? Tente entender a reação da pessoa. Tente entender como que essa pessoa age de uma certa forma, né?
Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, que aconteceu comigo, e depois eu fiquei pensando a respeito, né? Eu fui num evento, né? Esse evento, não, fui no evento não, eu estava num co-workspace, né? Um lugar que você trabalha, tal, 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 que é o meu ex-co-workspace que eles fecharam, mudou de endereço, tal, 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 tal. E assim, eu conhecia todo mundo lá, todo mundo se conhecia, e de repente teve um dia que teve um evento, era um evento fechado, não era para o nosso setor, e tinha milhões, milhões de comida em cima da mesa, né? Óbvio, eu em hipótese nenhuma ia tocar naquela comida, porque não era minha e eu sabia que era um evento privado. Mas eu estava do lado daquela comida, conversando com uma moça e a moça falou, ah, tudo bem, né? Aquele papo rápido, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, eu falei, nossa, tô morrendo de fome, né? Justamente era um dia que era uma sexta-feira e eu tinha feito jejum e era, sei lá, 4 horas da tarde, eu não tinha comido ainda, então eu estava pensando o que que eu vou comer, aonde que eu vou comer. E eu notei que a mulher olhou com um olho de medo, assim, sabe? E ela ficou preocupada pensando que eu ia pegar aquela comida. Em hipótese nenhuma eu ia pegar aquela comida. Ela só escutou que eu estava morrendo de fome. Eu acho que ela pensou, nossa, essa mulher vai pegar a comida. Não sei. Essa foi a reação que eu percebi, né? E aí, deu 5 minutos depois, ela perguntou se eu queria um biscoitinho, tinha um biscoitinho lá. Ela falou: Ah, e você quer comer esse biscoitinho aqui, né? Aí eu falei para ela: Não, não, muito obrigado, né? Eu falei, não, não, muito obrigado, obrigado por você oferecer. Aí eu fiquei, né? Primeiramente na minha cabeça veio: Nossa, com tanto isso de comida que ela tem aqui, ela me oferece um biscoitinho tão pequenininho, tão pequenininho. Se eu quero comer aquele biscoitinho. Falei, nossa, que povo terrível. Olha, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí eu fiquei pensando, refletindo, nossa, olha só, imagina, nem me conhece, escutou eu falando que estava com fome e ofereceu biscoitinho, né? A empresa não é dela, ela trabalha para alguém. Então aquilo dali tem números, né? Tem quantidades. Então, assim, provavelmente, se faltar um, ela vai ser penalizada. Né? Então, realmente, ela não poderia me oferecer nada. E ela ofereceu o que, de repente, ela poderia me oferecer. Então, olha só, eu pensar na posição da outra pessoa assim, primeiramente, eu ataquei, né? Segundamente, eu entendi ela. Então, assim, o que que a gente costuma fazer sempre? A gente sempre costuma atacar. A gente sempre pensa, "Ah, a pessoa não fez porque ela não quis, ela é egoísta, ela não fez porque ela é orgulhosa, ela me tratou assim, ela foi grossa porque ela é grossa. Não, gente, a gente tem que tentar entender, a gente não sabe se a pessoa ficou nervosa, a gente não sabe a reação, a gente tem que pensar de todos os ângulos possíveis. Por isso que é importante, numa situação difícil, não falar, não reagir. Realmente tentar, assim, meio que ser humilde o suficiente, pensar a respeito e responder depois, né? Então, é muito importante também a gente tentar racionalizar as ações, né? Só que é difícil racionalizar emoções, né? Ações, a pessoa fez isso e aquilo, mas a emoção a gente nunca consegue, porque emoção é emoção, né? A gente não, às vezes, por não ter o controle emocional, a gente não vai ter o controle da emoção da pessoa. Então, assim, isso demanda tempo, né? Pense duas vezes antes de agir, livres de preconceito. É difícil a gente não ter preconceitos, não julgar pessoas, porque é uma coisa natural do ser humano. Infelizmente, vou ter que falar, infelizmente no Brasil é um vício terrível. Alguém passa, olha os shorts, olha a blusa, olha não sei o que, olha o cabelo, olha, é de um hábito tão ruim que as crianças pegam esse hábito e crescem com isso, em vez de simplesmente não notar, né? Então, assim, esse controle emocional exige muito das pessoas, tá? E o mais importante também, nesse nível emocional, é você aceitar os seus problemas. Mas não é aquele aceitar o problema e viver uma vítima e viver o problema para sempre. Ok, eu tenho um problema agora, esse problema não é fácil, é algo que eu vou ter que lidar,
É algo que vai ser difícil, mas vai ser resolvido. É assim que tem que ser feito, entendeu? Assim que vai ser feito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu não vou colocar nomes, né? Mas eu estava indo para um mosteiro, e no dia que a gente estava indo para esse mosteiro, o pneu do nosso carro estourou no meio de uma avenida, o horário terrível, 1 hora da tarde, um sol de 40 graus, estourou o pneu. E não tinha borracheiro, não tinha nada, assim, terrível. E eu e meu esposo um olhou para o outro e falou: Nossa, não acredito, realmente aconteceu hoje, agora, nesse momento. Tinha, né? A gente não se manifestou, falou: Ok, fazer o quê? Vamos procurar a solução. Ligamos para as pessoas, conseguimos achar 20 minutos ou 25 minutos dali o tal do borracheiro, pessoas que trocam pneu, chega lá, a pessoa trana, aí descobrimos que não podia trocar um, tinha que trocar dois. Assim, um mega problema. Em nenhum momento reclamamos. Assim, de ficar, tem um pneu, ai, por que isso agora? Por quê? Por quê? Não, tem um problema, fomos lá, resolvemos, voltamos para a estrada. Ninguém ficou sabendo que a gente estourou o pneu, teve que trocar de pneu e todos os outros elementos que ocorreram durante aquele problema, entendeu? Isso é aceitar um problema. Eu tinha todos os motivos possíveis para mandar, não sei, mensagem para a família, ou para os parentes, ou o que for, e mandar para amiga, e mandar, ai, lembra que hoje era o dia que a gente estava indo no mosteiro lá, aconteceu isso, 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 ai, a gente está aqui, ai, é um pavor, ai, tá calor, e as crianças, e a fome, e a... Não, aconteceu, deu. Aconteceu outros problemas na viagem? Aconteceram outros problemas na viagem. Foi falado, foi murmurado. Não, aconteceu, resolvemos e seguimos. Então, assim, esse é o modo de aceitar os problemas que surge para você e você meio que levar a cruz, né? Ninguém precisa ficar sabendo. Para quê? Vai agregar a vida de alguém saber que eu furei um pneu no meio da estrada, que levou horas e... darara. Vai agregar? Não, não vai agregar a vida de ninguém. Agora, não, aconteceu algo e a gente teve uma lição, não sei o quê, e vai agregar, e vai ser uma experiência, e vai ser legal. Aí a gente compartilha. Não vai agregar, só vai. Eu vou murmurar, alguém que vai ficar sabendo vai murmurar e vão falar não sei quem. Vocês estão entendendo? Então, assim, é só para dar um exemplo de como aceitar problemas e não desistir, não é vitimismo, entendeu? E mais importante, quando você tiver esse nível, ou já estiver, ou o que for, você dedicar parte do seu dia para realmente tentar entender emocionalmente como você está, né? Então, chegou no final do dia, de repente você faz lá um exercício espiritual do Inácio de Loyola, ou faz uma contemplação, ou escreve um journal, ou faz, pensa nos seus vícios, porque isso vai te ajudar também te entender. E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente lida com as situações do lado de fora. Vida melhor vem de experiência e resiliência. Só checando aqui, meninas, um minutinho. Por quê? Porque quanto mais experiência você tem na vida, mais você é capaz de entender, refletir, tomar ação, é, ter a decisão, tomar ação, fazer o planejamento, né? Ter um controle emocional melhor e aplicar no seu dia a dia. Então, assim, definir essas experiências muda toda uma percepção de algo, da vida, do dia a dia, né? É importante você sempre estar olhando quais são as experiências que você teve na sua vida e que te levou a ser o que você é hoje, né?
Quais são as experiências que foram, de repente, traumáticas e que você tem uma certa, um afastamento, que você não quer que aquilo ocorra, né? E nesse ponto você tem que refletir, porque você não pode também congelar a sua vida, né? Você não pode assim, isso aconteceu e eu não quero que isso nunca mais aconteça. Não, peraí, tem que ter uma certa maturidade. Como assim? O que que aconteceu? Com o que que aconteceu? Como que aconteceu? Né? Situações boas, situações ruins, tudo tem uma lição para a gente, né? E como resolver e evoluir a partir disso, né? E nesse sentido, a Santa Hildegarda fala muito do controle, novamente, dos vícios, né? Então, se você tem assim um vício muito forte, como controlar aquele vício com uma virtude muito forte, né? Se você é uma pessoa propensa a ter muita raiva, né, a guardar rancor, como que você pode reverter isso para um lado mais amoroso, para um lado de é, como é que se fala? De perdoar a pessoa, de perdoar pessoas, de ser uma pessoa mais benevolente, uma pessoa que deixa passar. Obviamente, não é assim, esse é meu vício, essa é a minha predominância, esse é o meu hábito, e amanhã eu já não sou. Não, gente, é realmente é um processo de se entender, de se rever, de rezar a respeito, de pedir uma graça a respeito também, de evoluir diariamente, ok? É muito importante fazer, como eu tinha falado antes, e na experiência e resiliência, mais ainda, fazer uma lista diária ou semanal de experiências que você teve que foram boas, que você sentiu que você teve um comportamento diferenciado, e de experiências que foram ruins, que você acha que, de uma certa forma, paralisa a sua vida, paralisa a maneira que você faz as coisas, né? Eu conheço pessoas que são milionárias, literalmente, gente, são milionárias e não gastam dinheiro, porque elas têm um problema enraizado na mente delas, que elas têm, sei lá quantas casas, acho que mais de 24 casas, e a pessoa não gasta com um café na esquina. Então, claramente a pessoa tem um problema aí, um vício, um medo muito grande, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo totalmente fora de contexto aqui, mas para vocês entenderem o quão é difícil quando a gente tem um vício específico e a pessoa não perceber que ela tem esse vício, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente lidar, né, com esses pontos cruciais que teve na nossa vida. Obviamente, aqui é só uma sessão de 1 hora, né? Já estamos quase terminando e vocês não vão conseguir analisar, pensar a respeito disso tudo, voltar ali nas semanas da Santa Edgardo, olhar ponto por ponto, mas o que eu estou trazendo para vocês é para vocês realmente hoje estarem refletindo, estarem pensando nas ações, nas decisões de vocês, no planejamento, no controle emocional, nas experiências e resiliências que vocês tiveram, e são, tem, para vocês fazerem um planejamento para depois, né? Eu tenho certeza que vocês têm habilidade e vão conseguir um tempo essa semana ou na próxima semana para estar fazendo esse trabalho. Mas caso vocês precisem, né, de algo mais a fundo, procurar uma psicóloga, um psicoterapeuta, um coach, um diretor espiritual, façam, porque vocês vão sentir como é que chama? Um poder de libertação, entendeu? Muito grande. E de poder fazer coisas que vocês nem imaginavam que vocês conseguiriam fazer, ok? Mais um pouquinho. A vida melhor vem de constância. Então, assim, outro ponto, né, que eu vejo que ocorre muito, né? As pessoas vão lá, reflete, decide quais são as ações que elas têm que tomar, tomam uma decisões, né, uma decisão, fazem ação, começa a fazer o planejamento, começam a realmente implementar, e aí passam, não sei, 3 semanas, 4 semanas, de repente 2 meses e param.
E aí fala, ai, não está funcionando. Gente, tudo leva tempo. Tudo leva tempo. Para e pensa, para você estudar numa faculdade demora 3, 4 anos para você conseguir um diploma, para você fazer curso, meses, para você dirigir, meses, para você conseguir ter um corpo melhor indo para academia, você tem que ficar meses indo, fazendo aquele exercício, ter uma boa alimentação, tem que ter constância, né? Imagina, quem tem relacionamento aqui, como que era o relacionamento do início, o teu relacionamento com seu esposo, namorado, o que for, no início do relacionamento para hoje em dia, como vocês têm uma unidade, como vocês são mais recíprocos, como um entende o outro, porque teve constância, teve investimento, né? Então, assim, a gente olha muito, a gente é muito momentâneo, né? Ai, eu não sei quem conseguiu tal coisa, não sei quem está fazendo tal coisa ali, mas tá quanto tempo a pessoa levou para conseguir aquilo, né? A pessoa faz em 1 hora tal coisa, e não sei quem faz 10 horas, mas ela conseguiu fazer em 1 hora porque ela está fazendo há 10 anos, tá entendendo? Então, assim, tudo tem uma certa constância, né? Até, assim, o poder da oração, né? Para quem a Ana comentou a respeito da oração mental, né? Para ficar 10 minutos sentado em silêncio, 15 minutos, 30 minutos. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, mas está quanto tempo tentando, né? Quanto tempo já está ali em afinco, ter toda uma unidade, uma conexão, um acalamento para fazer aquilo. Então, assim, tudo existe constância, gente. Se não tiver constância, não tem experiência, não tem resiliência, não tem resultado, né? Dá um exemplo prático, assim, fazer bolo. Fazer bolo, todo mundo sabe fazer um bolo, mas fazer um bolo bom com uma receita boa, com gosto bom, que sempre saia bom, você tem que fazer pelo menos 10 vezes. Aí você fala, não, agora eu faço de trás para frente, ó, porque eu já fiz 10, agora sim. Mas você não consegue fazer dois. Vocês estão entendendo? Então, assim, às vezes a gente busca o rápido achando que a rapidez vai atrair aquele sucesso, aquela felicidade, aquele resultado, e não, não vai, porque tudo depende de nós, tudo depende do nosso tempo, de nós estarmos presentes, de nós estarmos ali realmente concluindo algo que queremos concluir e que queremos ter uma certa esperança, uma certa fé que vai acontecer, entendeu? Então, assim, tudo que a gente inicia, a gente tem que ter o propósito de dar o nosso melhor. Tudo que a gente inicia, a gente, de repente, não dá o nosso melhor, mas a gente dá 1% a mais. Hoje, 2 amanhã, entendeu? É muito importante a gente ter esse pensamento. E eu até percebo, né, que entram pessoas no grupo, saem pessoas no grupo, eu pergunto por que saem. Ah, não, porque eu estou em vários grupos. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não, não é minha prioridade agora. Então, gente, a gente tem que ser muito claro. A vida vai jogar milhões de pensilhos na gente. Vai, não, não faz isso, já faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Oportunidades em todos os lugares. Só que temos que determinar o que é mais importante para a nossa vida agora. Então agora né, minha família, meu trabalho e Deus. Então vou focar minha família, meu trabalho e Deus. E aí eu foco em 3 coisas. E agora, nossa, estou centrada, estou fazendo rápido, consegui. Agora eu posso incluir saúde. Agora eu vou incluir saúde, consigo, estou conseguindo, estou gerenciando 4 coisas muito bem, muito bem. Ai, estou muito bem. Agora eu posso incluir a quinta. Se eu não estou gerenciando 3, como é que eu vou gerenciar 10? Então, assim, tem também esse negócio de priorizar a constância, né? Então, assim, é muito importante vocês entenderem esse ponto também, tá? A constância é muito importante. O que é importante para vocês agora e que vai ter sempre constância, ok? E o último ponto que a gente vai chegar agora, a vida vê melhor da fé. E assim, para mim, na verdade, a fé é o primeiro ponto, né? Mas ficou como último por um monte de detalhes que eu queria seguir uma sequência. Mas quando a gente tem fé, tudo fica mais fácil na nossa vida, né? A fé é a substância que eleva o nosso corpo, que eleva a nossa mente, que nos traz perto de Deus, que faz a gente realmente se mover
todo dia. Então, é, sem fé fica difícil fazer qualquer outra coisa, fica difícil tomar decisões, fica difícil implementar, ter planejamento. E, obviamente, cada um tem uma jornada diferente na fé, né? Tem pessoas que é, são pessoas, né, mais caladinhas, mais calma, não falam muito, gosta de uma vida restrita, tem um certo, né, posicionamento para leitura, não é muito social. Então, assim, aquela pessoa ela vai ter uma jornada de fé diferente de uma pessoa que, de repente, é mais expansiva, que fala mais, que gosta de cantar. Mas não importa, gente, qual é a sua jornada da fé. O mais importante é entender de que cada um de nós, a gente vai ter a nossa própria jornada, os nossos próprios, como eles falam, né, tempo mais perto de Deus e mais longe de Deus. O tempo que a gente está mais focado em, não sei, em rezar, em contemplação, em adoração, e um tempo que a gente vai estar visitando, viajando. Mas o mais importante é você acessar essa fonte que a gente tem, que dá aos nossos instintos e decisões uma sessão mais ousada, né? E que a gente acredita mais nos nossos talentos por conta da fé. E ter essa capacidade também de encontrar pessoas que tenham o mesmo nível espiritual que o nosso, né? Porque a fé não é só uma autoconfiança, né? A fé, ela é intrínseca na gente, ela está com a gente, só que a gente tem que acreditar nela para ela realmente estar nos guiando, né? E com fé, de uma certa maneira, a gente consegue passar por momentos difíceis na nossa vida sem perceber que está acontecendo, tá? É uma. O que eu escrevi ali? É como se permanecesse os pés no chão, infunde intenção e significa novas ações. É mais ou menos isso, porque assim. Quando a gente tem aspirações muito grandes que a gente pode achar que não vai conseguir, que eu não acredito na palavra não vai conseguir, a fé vem e fala assim: você vai conseguir, é questão de tempo agora. Então, assim, tudo a gente tem que pensar dessa maneira, né? E assim como a Santa Hildegarda fala muito, né? Tudo começa no plano espiritual. Então, assim, por mais que a gente não tenha, de repente, uma espiritualidade aflorada, entenda esse meio, né? Entenda que tudo está no espírito e depois no físico. A partir do momento que você vai se envolvendo, vai lendo a respeito, né, das transições, da fé, da parte quântica, você começa a entender muito mais. E você começa a realmente ver que nossa, né, removendo meus vícios, entrando nas minhas virtudes, eu sou uma pessoa muito melhor e a minha fé está muito mais clara para a minha pessoa, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que agora eu acho que esse é o último slide, se não estou enganado. Acho que tem mais dois slides aqui. Mais um, então. Quando você usa suas virtudes com uma fé profunda, você se torna uma pessoa melhor, uma vida melhor. Isso é pura verdade, gente. Então, assim, o que temos que fazer é realmente refletir, tomar ações, planejar, olhar nossas virtudes, acreditar que é possível e se tornar essa pessoa cada vez melhor. E caso você, né, não goste da vida que você está no momento, não goste da situação que você está vivendo, não importa a razão, né? Não espere algo para mudar. Mude agora. Você pode mudar amanhã, acordar de manhã, acordar mais cedo, fazer algo, estudar, trabalhar. Aproveite esse momento que temos hoje para implementar amanhã, ok? Q&A. Então, agora, meninas, eu vou stop sharing aqui e estou aqui com vocês. Pode me colocar a câmerazinha, pode liberar áudio. Quem tem a primeira pergunta? Quero falar com todo mundo, hein? Oi, Angélica. Oi, Rê. Oi, Shirla. Oi, Lu. Oi, Tânia. Oi, Cheguei oi. em casa.
Eu já fiquei te assistindo no trânsito. Jennifer, Vera, Mônica. E aí, Shirla, qual que é a pergunta? Manda, vai que tu já liberou aí. Olha, eu queria só, não sei se é uma pergunta, mas acredito que só para ter certeza que é isso mesmo. Uhum, Quando você falou do ciclo menstrual, eu achei, uhum. eu nunca parei para observar mesmo. Eu já notei que, nossa, mas hoje eu tô assim, né? E isso se repete todo mês, deve ter alguma coisa a ver. Mas nunca parei para observar como deve ser. Hum. Isso tá ligado, já que a gente é um ser interligado com o controle emocional? Um pouco. Por quê, né? Nós temos quatro fases, né? Quatro fases. Nessas quatro fases, né, na primeira fase, que seria a semana da menstruação, é uma semana de déficit, né? Uma semana que a gente está cansada, a gente não quer fazer muita coisa, estamos mais fechadinhas, não queremos sair muito para fora, não queremos nem contato com o marido. Vocês sabem como é que é as mulheradas aqui, né? É aquela semana. Passou o ciclo menstrual, que é a primeira semana depois do ciclo menstrual, a gente tá raio de luz. A gente quer falar com todo mundo, a gente quer brincar com todo mundo é alegria. O marido, você olha para o marido, parece que é o modelo do ano, ele tá lindo, maravilhoso. Você fala, nossa, agora estou preparada, pode vir aqui, né? Hoje tudo bem. Aí passou a terceira semana, você já começa a ficar meia xoxa, entendeu? Que é a pré, aí a terceira semana, você já começa a ficar meio estranhinha de novo. E aí no final daquela semana, você já está quase chorando. Qualquer coisa que você vê, você chora, você fica no emocional. Você chora, você acha que você é a pior pessoa do mundo, você não sabe fazer nada, você bate, quebra as coisas, cai as coisas. Somos todas iguais, gente, é fluxo de lua. Entendeu? E aí você fala, ai, por que que eu decidi fazer tal coisa? Eu não quero fazer, por que que eu falei que eu ia se eu não quero ir? Entendeu? Nem você se entende, mas você não falou que queria ir, ah, não, mas eu não quero ir, ah, mas você tá chata, hein? Aí você fala, nossa, será que eu tô ficando doido? Não, gente, é o hormônio, entendeu? Então, assim, quando você sabe do seu ciclo, você já sabe como que você vai lidar. E quando você conhece seu ciclo, você já ensina o marido, ó, tô na semana tal. Tô na semana tal. Aí ele já sabe, ok, ela tá na semana, ok, ela tá na semana meia para lá, meia para cá, não vou nem perturbar, entendeu? Só que o que eu faço? Quando eu estou nessas semanas, que eu já me entendo, eu já sei, nessa semana eu vou ter mais reunião, nessa semana eu não vou ter reunião, nessa semana eu nem vou tomar café com o povo, porque eu vou estar chata, eu vou ficar só na. Você está entendendo? Então a gente tem que se entender também. E não acho assim, ai, ok, é óbvio, né? Somos cristãs, temos que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Mas, gente, emocionalmente, fisicamente, se eu não estou bem, como que você está bem para outros? Você está me entendendo? Então, assim, assim, Deus, me desculpa, mas hoje não dá. Hoje eu não dá. Agora, tu me capacita para ser um pouco melhor, porque hoje eu tô, né? Aí você tem que tomar um café, nananana. Mas assim, depois que eu descobri esse negócio do ciclo menstrual, gente, isso salvou minha vida em milhares de situações, entendeu? Até férias, se eu vou para férias e aquela semana é a semana da chatice, que eu não aguento ninguém, eu já corto, eu já não quero ver ninguém, você está entendendo? Porque eu vou ser a pessoa chata. Mais alguma pergunta aí, Sheila? Pode falar, pode falar. Angélica, tem pergunta, Angélica? Angélica está se mexendo ali, vai perguntar. A questão dos humores, né, com os temperamentos. Por Hum. exemplo, você teria alguma estratégia, assim, no sentido de lidar com o marido, lidar com os filhos, que você percebeu dentro da perspectiva de Delgado? Sim, sim, sim. O que eu tenho eu mandei para vocês até o link, mas eu vou mandar outro link a respeito dos temperamentos, tá? São quatro temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático e melancólico. Eu sou colérica.
E eu era uma colérica extremamente explosiva, extremamente raivosa, extremamente mata todo mundo. Eu era assim, sabe? Eu era assim, não fez na hora que eu queria? Nossa, por que que não fez? Ah, entendeu? Gritando, explodindo. Mas se eu consigo fazer em 2 minutos, por que que você não consegue fazer em 2 minutos? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu descobri que eu era, né, colérica, eu comecei a perceber vários vícios e hábitos terríveis que eu tinha, porque a gente não percebe, a gente acha que a gente é perfeito, né? E aí eu comecei a notar a gritação, a falação, a falta de paciência, o explosismo, o orgulho. Ah, eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei, você não sabe. Ah, esse esse povo burro, sabe? Eu era muito assim. E aí eu fiz o teste e descobri que meu esposo é sanguíneo, a minha filha é sanguíneo e o meu filho é fleumático. Então, o meu filho e nada é a mesma coisa. Ele é assim, zen. Nada acontece com ele. Caiu meteoro aqui, ele olha, o meteoro caiu. Então, você imagina, eu sou o oposto. Então, assim, eu e ele era o oposto, né? Eu falava, faz tal coisa, ele nunca fazia. Então, sabendo o meu temperamento, eu pude começar a remover meus vícios e eu comecei a analisar o meu esposo e a minha filha. E comecei meio que gerenciar e falar para eles: ó, o vício de vocês é tal coisa, vocês têm que melhorar. Isso não é bom, isso é bom, isso não é bom. E com meu filho, que eu era muito assim, impaciente com ele, eu passei a ser mais paciente, porque ele tem o tempo dele, cada um tem o seu tempo. E eu comecei, ok, eu tenho que dar tempo para as pessoas, porque ninguém vai fazer no meu tempo. Ninguém é obrigado a fazer no meu tempo. Eu tenho que engolir, sabe? Aí vinha aquela ira para explodir, para gritar, e eu já, não, ok. Por dentro eu estava querendo matar um, mas aí eu, não, ok, tudo bem. Tudo bem. Aí, aos poucos, eu fui dominando isso, aos poucos eu fui dominando a ira, fui dominando a paciência, que agora tá normal, entendeu? Acontece os bafafá, nananã, e eu falo, ah, ok. Aí eu, graças a Deus, eu descobri esses temperamentos, porque o que aconteceu aqui em casa? Eu era a rainha do grito, gente. Eu era a rainha do grito. Sério, falar para vocês, eu tenho vergonha hoje em dia de falar isso, mas eu era a rainha do grito. Tudo eu falava duas coisas e sabe esses negócios que aparecem, TikTok, Instagram, de gente gritando pela casa com o marido, com não sei o quê, e o pessoal acha engraçado? Hoje em dia eu não consigo nem olhar aquilo, eu acho um absurdo, eu acho, nossa, que falta de temperança, que falta de. Mas eu era assim, entendeu? Então, assim, eu não devo, não tô julgando ninguém, porque eu acho que a gente só tende a melhorar. Mas eu acho que a gente não devia achar aquilo engraçado, porque não é um comportamento normal, entendeu? Então, assim, depois que eu saí da rainha do grito, e agora eu sou a rainha da paciência, quase, né? Mas muito melhor, virou uma paz na minha casa. Ninguém grita, ninguém fala nada, tá tudo ok, a gente se fala, entendeu? Não é perfeito, não espere que seja perfeito, tem bagunça, tem coisas ali e aqui, mas não tem grito, entendeu? E aí eu tenho mais paciência e, obviamente, ainda estou, né, melhorando nas minhas virtudes, ainda tenho vícios, né? Mas eu não tenho vícios que nem antes, agravantes, que agitava a família inteira. Por isso que eu falei para vocês, quando uma pessoa muda, principalmente a mãe, né? Que a mãe é o centro. Quando a mãe muda, todos mudam. O meu marido, que era sanguíneo, explosivo, mas assim, não digo que ele gritava, mas ele era explosivo. Ele já não é mais, ele virou a mansidão. Também fiquei pedindo a mansidão muito tempo. Então, assim, quando você tem esse conhecimento, você consegue se ajudar e ajudar a sua família. Entendeu? Santa tarde. Mônica, quer falar alguma coisa, Mônica? A Mônica, a Mônica só manda no chat ali. Jennifer, tem alguma pergunta, Jennifer? Gente, eu não estou vendo a cara de vocês. Eu tô fora de casa, tudo Oi, bem? E eu tô oi. com as crianças, tá bom? Mas estou muito feliz, muito agradecida de poder estar, né, apreciando, tá bom?
Tá bom? Obrigada. Imagina, imagina. A Mônica tá com as crianças ali, não quer nem perguntar, porque senão vai vir um grito, né, Mônica? Primeira vez ao vivo, amei. Obrigada, Jennifer. Glauci, tem alguma pergunta? Vera, tem alguma pergunta? Lu, tem alguma pergunta? Rê, iPhone da Rê, tem alguma pergunta? Deixa eu escrever aqui. Não, não, tranquilo para mim. Obrigada, Glauci. Ô, Rê, você tem alguma pergunta? Não. Eu não sei se você quer perguntar ou não. Não, não, Tânia, obrigada. Eu estou combatendo aqui meu vício da preguiça, lavando louça e ouvindo você. Eu gostei bastante da tua aula. Obrigada por esse tempo teu, essa dedicação. Tô gostando bastante do grupo. Ai, obrigada, 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 obrigada. Eu vou ver se eu consigo fazer uma fotinha aqui. Deixa eu ver, gallery. Hoje tem pouca gente. Mas vamos lá, né? Vamos lá, bater uns fotinhos. Gente, sorri aí. A Lu falou que ia entrar, entrou, Luciana House, e não apareceu, não deu rosto. Eu imagino que ela deva estar escutando, né? Lu, você estava esperando suas perguntas, Lu? Ali, a Lu. Clica para tirar o áudio, para pôr o áudio. A gente não está te escutando. Tá Fala ouvindo? Tá agora. ouvindo? Agora tá ouvindo? Sim. Obrigada, gente. Olha, estamos unidas aqui, viu? Tem alguma, Aprendi muito, Tânia. Obrigada, querida. tem alguma pergunta, Lu? Não, mas é assim, hoje é o início de uma mudança, eu acho, né? Ah, isso aí, isso aí. A gente, não, é assim, como é que fala? Eu quero falar em inglês, olha só. A meta agora é a gente melhorar o que a gente conseguiu alcançar, mas assim, de agora em diante ir para frente, né? Nunca para trás. E eu acho assim que tudo que a gente fizer, a gente faz por Deus, né? É pela gente, mas também para quem está ao redor da gente, né? Que Exato. quando a gente está bem, a gente irradia a alegria para os outros, né? Se a gente não está bem, a gente não a gente não consegue irradiar, né? Paz, alegria. Não, não consegue. Então, obrigada, querida. Imagina, imagina. Eu vou até, só para terminar, desculpa o horário, menina, só para terminar esse ponto que eu acho muito importante, né? Eu acredito muito em mudanças. Eu acredito muito em mudanças porque eu sou o próprio exemplo da mudança. Porque eu sou o que eu não era. E, na Uhum. verdade, tudo que eu achava que era impossível, entendeu? Eu olhava para as pessoas que acordam cedo e falava: como é que esse povo consegue acordar cedo? Como é que eles Uhum. conseguem estar doidos, gente? Eu achava assim, eu que acordava às 8, 8:30 da manhã, achava o pessoal que acordava às 7 horas da manhã fora do normal. Aí eu consegui acordar às 7. Cheguei no ponto, né? Fui trabalhando, trabalhando, consegui acordar às 7. Aí eu olhava o pessoal que acordava às 6 e falava: não, não, esse povo não é muito normal, tá louco, isso não é humano, isso não é de Deus. Se eu acordar às 6 da manhã, tá doido, como é que consegue? Ainda ficam felizes, acordei cedo, acordei cedo. Eu não, eu acordo às 8, chega no meio da tarde, estou com sono, quero dormir, quero chegar final de semana, eu durmo 11, meio-dia. Não, 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 não é normal. Bom, aí consegui. Gente, sabe que horas eu tô acordando essa semana? 5 horas da manhã. Não, olha, Muito não bem. acordo feliz, não acordo pulando, não acordo Hum. espivitada falando para Deus e o mundo, mas eu toco, eu dou alarme, e eu só falo, por ti, Senhor, por ti, porque por mim eu voltava a dormir.
Então, assim, tô acordando 5 da manhã para, como é que se chama? Para a Quaresma de São Miguel, mas estou confiante que vou continuar, entendeu? Então, assim, esse negócio também, né? Ah, eu não rezava o rosário todos os dias, rezo o rosário todos os dias. Não em adoração, vou em adoração toda semana. Obviamente, vou na missa todo domingo, mas vou na missa durante a semana. Sabe assim, várias coisas que eu não fazia, não faria, achava um absurdo, achava, nossa, como é que esse povo consegue? Prioridade e planejamento. Prioridade e planejamento. Assim, nada tem que ser. Ai, vou começar tudo amanhã, que não dá certo. A gente tem que ver o nosso limite. Então, assim, um pouquinho de cada vez. Eu comecei, né? 15 minutos acordando mais cedo, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, depois mais 15 minutos. Sabe assim, eu fui ganhando esse espaço de tempo, influenciando o meu corpo na mudança. E aí as coisas foram acontecendo. Ah, comecei a rezar o rosário. Ah, depois comecei a fazer uma contemplação um pouco maior. Então, aos poucos, eu fui incrementando as mudanças no meu dia a dia, conforme eu ia podendo. Então, assim, nada é drástico, gente. Nada é drástico. Você tem que seguir o que você consegue no ponto e tempo que você consiga. E assim você também tem que observar não só o que você quer, que você não pode ser egoísta, né? Se você tem uma família, marido, filhos, etc., você tem que compor ali uma rotina que vai ser bom para você, mas que vai ser bom para eles também, né? Tá bom? E é isso, gente. Agora deu, porque é muito tempo, é muita falação, mas eu vou postar o vídeo que está gravado aqui, tá tudo gravadinho, vou postar lá para todo mundo ver e depois eu passo o novo cronograma. E o próximo assunto vai ser um assunto bem tabu, hein? Vai ser um assunto a respeito de sexo. Então se preparem, né? Santo Hildegarda e sexo, ai, o negócio, o negócio vai, acho que Pega fogo. vai ter muita gente na próxima aula, eu acho. Não sei não. Então tá. Um beijo para vocês. Tchau. Prazer aí, Angélica, adorei te ver. Rê, Glaucio, Jennifer, Vera, todo mundo. Beijo. Tchau para vocês. Tchau, meninas.